milhares de pessoas estão morrendo pelo calor extremo. Tem a questão dos incêndios florestais, cada vez também tem atingido regiões, né? Países, enfim. Então, como o mundo ele está ciclones, ciclones, exato, um F4, não foi nem F3, né? F4 que atingiu ali no Paraná, né? Me esqueci agora o nome do município. E a própria chuva que a gente teve de granizo agora em Erechim, que em poucas horas devastou, né? Mais de 20 mil casas, os telhados das casas, morte de animais, feriu mais de 100, cento e tantas pessoas, né? Centenas de pessoas feridas pelo granizo, né? Com cortes, com lesões. imagina. Quando que a gente ia ver isso, né? Então, um mundo que está em ebulição, ele não achou na COP um caminho para a questão da adaptação e algo que é a questão da mitigação. Como que eu reduzo essas emissões dos gases de efeito estufa para que eu possa ter uma neutralidade desse grande volume que só tem aumentado, né? E que a gente não aumente a temperatura do planeta, que já passou, né, dessa estipulação de 1,5 grau. Até o Carlos Nobre estava lá e ele fez uma fala, eu estive com ele, e ele fez uma fala muito interessante que é o Belém 2.0, né? Então ele já está trabalhando. Olha, ele falou já previamente, antes de terminar a COP, Pedro e Kira, que ele assim, olha, se nós não tivermos avanço significativo, porque teve um painel dos cientistas na COP, na estrutura oficial, isso nunca teve. Então foi a primeira vez que um grupo de cientistas globais, né, liderados por muitos brasileiros, apresentaram uma carta desse painel dos cientistas que compôs a zona azul, né, da COP. E aí eles falaram, olha, se não tiver avanços na eliminação dos combustíveis fósseis, é a COP Belém 2 graus, né? Belém 2.0, 2 graus acima da temperatura, com uma consequência drástica, né, do aumento do nível dos mares. Nós tivemos com países que já estão praticamente em risco, né, de sumirem de extinção em virtude desse fenômeno. Então, são muitas camadas, muitas nuances em relação a vários temas, mas se tinha essa expectativa, né, que assim, o fio condutor precisamos mitigar, reduzir a emissão de gás de efeito estufa, que é através da eliminação dos combustíveis fósseis, que hoje, em âmbito global, é a maior fonte de emissão de gás de efeito estufa. Como vamos ter dinheiro para as cidades se adaptarem? E ainda uma série de temas, né, polêmicos, como a questão polêmicos que a gente diz nas discussões, né, a inclusão de povos originários no texto final, a inclusão de gênero. Teve toda uma discussão que até a China foi acusada, né, de xenofobia, de racismo, que era a questão das comunidades quilombolas, né, reconhecer né, esse povo no texto final da COP, que foi retirado. Então, assim, a gente vê muitos temas e discussões que não apareceram e que nem irão aparecer muito mais na próxima COP, né, que vai ser realizada novamente. Um retrocesso total, né? Um país árabe, né, num país com limitações na questão de direitos humanos, inclusive num país onde a homofobia é muito forte, porque ser homossexual, né, ser uma pessoa gay é crime, né, na Turquia, uma coisa que preocupa muito. E aí a gente vê, com certeza, dificilmente não vai ter marcha global do clima, como teve essa marcha linda, né, em Belém, representada com a força, né, da Amazônia, com a força dos jovens, de homens, de mulheres, enfim, né, com uma diversidade riquíssima de pessoas que representam a realidade, né, e não um grupo engravatado ou um grupo elitista, né, de empresários que muitas vezes era esses que a gente via circulando lá nos corredores da Zona Azul e no qual os seus pedidos foram atendidos nas negociações, né? Então, eu vi muito um sistema assim que eu não quero dizer falido, porque foi importante, né? A gente sabe que a cada COP tem uma discussão. A própria Colômbia se posicionou, então, em abril, no final de abril, ela vai estar realizando a primeira conferência para debater, né, sobre o fim dos combustíveis fósseis. A Colômbia está puxando esse debate com o apoio da União Europeia,
com apoio de outros países. Então, assim, eu fiquei muito contente em ter, né, essa liderança aí da Colômbia, né? A gente tem muita articulação, a Araiara é uma ONG internacional, a gente tem presença também na Colômbia, e a gente tem essa expectativa. Cada COP deixa uma marca, né? Ela é importante que se realize? A gente pode pensar assim, não quero mais, né? Não conseguimos o que queríamos, que não se realize. Ela tem a sua importância de realização. Nós temos aí o Acordo de Paris, né? Que é um dos maiores legados que conseguiu se colocar em prática, mas que agora ele vem. A gente estava fechando 10, estamos, né? Fechando 10 anos do Acordo de Paris. Então tinha-se também uma expectativa de ter mais avanços, né, na questão da mitigação, da adaptação e da eliminação dos combustíveis fósseis, mas não se teve nessa COP.